Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Quinta-feira, chegou o dia. Não sei se isso é boa ou má notícia, né? Atualmente para os tricolores. Mas hoje tem jogo, hoje tem Fluminense em campo. Fluminense vai jogar 8 da noite, Criciúma e Fluminense. Em Criciúma, 16ª rodada, num campeonato em que o Fluminense venceu um jogo só em 15. E, gente, tem que vencer essa noite. Não é, empatar é bom, nada é bom. Bom é vencer. Tem que vencer o Criciúma, aproveitar a bobeada que deram Corinthians e Grêmio, inclusive, na rodada. O Fluminense tem que tentar encostar um pouquinho no pessoal que está um pouco mais à frente, que o Fluminense é o último colocado e nem vencendo vai sair da 20ª, mas se vencer, já começa pelo menos a dizer, ó, tô vivo, tá? Não tô morto, não. Vou falar sobre escalação, vou falar sobre os jogadores relacionados, o Fluminense já divulgou os relacionados, e sobre uma escalação que, a meu ver, é inadmissível. Vou falar para vocês, vou dar minha opinião sobre algo que Mano Menezes deve fazer essa noite, que eu simplesmente não aceito. Já, já. E vamos falar também sobre a possibilidade do Rigoni, né, que parece estar muito bem encaminhado para ser o novo atacante do Fluminense. Vou trazer alguns dados importantes para você e notícia envolvendo André. Os ingleses dão mais um passo para levar embora o craque tricolor, aumentam a proposta e, meus amigos, dessa vez acho que o André vai meter o pé. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos quase 33 mil inscritos, seja agora de graça. Clica aí embaixo no botão da inscrição, assim como o like, inscrição, tudo 0800 e você me ajuda demais. Dá essa moral aqui pro tio, tá? Gente, vamos embora, vamos em frente, né? Vamos falar rapidinho, porque hoje não dá para enrolar muito. Jogo 8 da noite, claro que por volta de 10 para as 7 estarei aqui, live com vocês, ao vivo, para reagir à escalação de Mano Menezes, né? Pouco mais de uma hora antes, estarei com vocês aqui no canal Ilan FC. E claro que depois do jogo também tem a melhor live, aquela live sem pano para vocês, depois de Criciúma e Fluminense. Será que vou ter que estar cuspindo o marimbondo de novo ou um pouco mais tranquilo? A gente se encontra mais tarde. Mas olha, vamos lá, vamos começar com as notícias, porque o Fluminense, né, segundo a gente já soube ontem, né, trazido por um jornalista argentino, depois a notícia foi se desenvolvendo, mas o Fluminense está tentando trazer Rigoni, atacante argentino, que jogou pelo São Paulo em 2021 e agora estava no futebol norte-americano, lá na MLS, no Austin FC, com uma passagem muito apagada pelo futebol dos Estados Unidos, apenas 3 gols em 71 jogos e 3 assistências. É muito fraco, são números muito modestos para um atacante que o Fluminense está precisando para resolver problema. Não é para chegar e ser mais um, para ver o que acontece. Com esses números, com essa passagem de 2 anos, muito fraquinha, muito ruim mesmo pelo Austin, realmente não dá para ficar muito otimista. O jogador vem sem custo, ou seja, está liberado. 2 meses atrás teve o seu contrato rescindido pelo clube dos Estados Unidos e está quase 3 meses sem jogar. Gente, quem é que pode achar promissora uma contratação dessa? Fred pode achar? Presidente Mário Bittencourt? Mano Menezes? Quem é que está escolhendo esse cara? Como é que é essa escolha, esse critério do scout tricolor para trazer o Rigoni? Deixa eu trazer para vocês, então, né, alguns dados, alguns fatos sobre o Rigoni, pelo meu amigo Felipe Barros, do canal FBTV. Olha aqui um trechinho do vídeo dele, do que ele trouxe lá no canal, que fala bastante sobre dados, scouts de diversos jogadores. Vamos lá, Felipe. E a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, características, como joga o Rigoni, por onde atua dentro das 4 linhas. Vem para a tela, para vocês verem comigo, mapas de movimentação, mapas de calor do argentino, nesse ano de 2024 e também no ano passado, em 2023. Primeiro ponto, pessoal, o mapa de 2024 está tão apagado, ele jogou tão mal, pegou tão pouco na bola que o negócio está quase invisível, mas ele ficou mais posicionado pelo lado esquerdo do campo de ataque. Já na temporada de 2023 mostra pra gente que ele pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. O Rigoni, ele tem um ponto positivo, que é o fato dele saber utilizar bem as 2 pernas, tá bom? É o que nós chamamos de um jogador ambidestro. Galera, olha o mapa de calor do Rigoni, tá? Olha ali em 2024, setinha apontando pro ataque. Ele simplesmente não tem calor nenhum, não aparece em lugar nenhum, tá só ali do lado esquerdo, muito levinho, uma manchinha verde. O cara não aparece no jogo, e jogou muito pouco também, né? Nessa temporada por lá. Vamos continuar vendo aí
Análise do Felipe Barros. Destro, ele cobra até bola parada às vezes, com o pé direito e com o pé esquerdo. Então ele realmente tem facilidade de circular pelos dois lados do ataque. Por mais que tenha bastante corredor aí para o Rigoni, eu não classificaria ele como um extremo de velocidade, tá bom? Eu diria que ele é um meio atacante, eventualmente um segundo atacante. Não é um cara para chegar, ficar colado na linha lateral, puxando contra-ataque em velocidade. Temporada 2021, ele começou pelo Zenit da Rússia, depois foi para o Elche da Espanha, fez 33 jogos, 14 como titular, 2 gols e 1 assistência. Aí vem 2021, pessoal, acho que aqui é o único ponto para aquele torcedor mais otimista poder se apegar, que foi a temporada que ele teve no São Paulo em 2021, especialmente essa temporada que foi um semestre, né? No São Paulo, quando ele chega durante a temporada de 2021. Ele faz 38 jogos no São Paulo, 32 como titular, marca 11 gols e dá 6 assistências. Foi um período curto que ele teve em alto desempenho no São Paulo, especialmente na época do Hernan Crespo como treinador, mas aqui, se ele chegar no Fluminense e tiver um índice parecido com esse, ajuda pra caramba, mas vimos que foi só aqui, né? Valeu, Felipe. Em suma, galera, é uma carreira de altos e baixos, né? Mais baixos do que altos nos últimos anos. Só no São Paulo ele teve algum destaque durante um curto espaço de tempo, como a gente viu aí, né? Fez 11 gols, mas nada recomenda o Rigoni para ser solução do Fluminense nesse momento. Continua faltando imaginação, competência, criatividade, para dizer o mínimo, para esse scout do Fluminense. Mais um reforço vindo da Liga Norte-Americana, tipo Antônio Carlos, tá? E esse aí já tá até com contrato rescindido, o Rigoni. Ninguém quis lá, tá livre no mercado. O que vocês acham? Vocês acham que se o cara tá livre e ninguém quer, é porque é grande coisa? Não deve ser, né? E quer 3 anos de contrato, tá? O Fluminense ofereceu 2, ele quer 3. Tá bom para vocês? Bom, vamos tentar falar de coisa boa não, né? Mas de alguma coisa que possa trazer algum benefício para o Fluminense, que é a inevitável negociação envolvendo a saída de André. Tenho notícia para você. Olha aqui, ó. Tá aí o Twitter do jornalista inglês Ben Jacobs dizendo que o Fulham reabriu negociações, reabriu conversas com o Fluminense para contratar o André. Isso quase aconteceu, segundo Ben, no início desse ano, em janeiro. E aí estava dependendo da saída do Palhinha, né, do João Palhinha, que é jogador português, acabou sendo agora negociado por quase 50 milhões. E aí, com parte desse dinheiro, o Fulham quer fazer a contratação do André. Tá aí a matéria, então, do Ben Jacobs, junto com o Danny Russ, né, os dois jornalistas, no site Give Me Sport, site britânico, exclusivo. Fulham está em conversas para um negócio de mais de 30 milhões de libras para repor a saída do Palhinha, né? E eles falam exatamente sobre essa negociação, trazem alguns detalhes sobre o André ter ficado fora da Copa América por conta da recuperação na lesão no joelho, mas afirmam que esse negócio, na casa dos 30 milhões de libras, está sendo fechado. E, gente, se isso acontecer, né, é uma proposta acima dos 25 milhões de euros que foram noticiados ontem pela Trivela. Trouxe essa notícia ontem à noite aqui. Claro que, confirmada essa proposta dos 30 milhões, André vai sair, e são 30 milhões de libras, que é mais do que euro, que é mais do que dólar. Isso aí, cara, dá mais de 200 milhões de reais. O Fluminense não vai pestanejar. Tomara que esse dinheiro não venha em suaves 48 prestações sem juros, né? Mas André, obviamente, está fazendo seus últimos jogos pelo Fluminense, se essa proposta de fato se confirmar, e os caras estão com grana, entrou quase 50 milhões lá de libras pelo Palhinha, vão chegar com esse dinheiro, e o André deve, então, portanto, jogar a Premier League a partir já agora do fim desse ano. Tomara que ele fique pelo menos mais algumas partidas para tentar ajudar o Fluminense. Eu considero, nesse momento, inevitável a saída do André, e já disse aqui, acho que o André é mais substituível do que o John Arias. Se o Fluminense vender o André e ficar com o Arias, pelo menos até o fim desse ano, eu acho mais importante, eu acho uma troca boa, entre aspas. Claro que o ideal era ficar com os dois. Mas entre um e outro, nesse momento, o John Arias é mais imprescindível ao Fluminense do que o André. Até porque o Fluminense jogou um tempo agora sem o André, né? Tem Martinelli, tem o Alexander, tem o Felipe Andrade, tem bastante gente para jogar ali na posição. E eu acho que o Arias é um jogador muito mais único hoje no elenco do Fluminense, do qual o time depende muito mais. A gente está vendo. Está faltando o cara para puxar o motorzinho, para puxar o contra-ataque, coisa que o Arias faz tão bem. Se o André for, eu acho que é inevitável dessa vez, por esse valor, e que ele seja muito feliz. Boa sorte para ele. Produziu muito, deu muito ao Fluminense, deu muito retorno. Acho que ele já funcionou bastante, já deu bastante retorno técnico, sendo uma cria de Xerém. Tá?
Tá bom? Galera, vamos falar do jogo de logo mais, 8 da noite. Criciúma e Fluminense. O Flu já divulgou os relacionados para a partida. Eu vou falar aqui já da escalação de uma parada que eu considero inadmissível que o Mano está prestes a fazer. Olha aí os relacionados. Na tela, Fábio, Felipe Alves reaparecendo entre os relacionados, né? O queridão do Fernando Diniz, e Vitor Eudes, os 3 goleiros. Defensores Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Guga, João Henrique, Justin, Samuel Xavier e Thiago Santos. Lembrando que o Marcelo não viajou, eu trouxe ontem aqui a informação que ele tinha saído no fim do treino, não tinha participado dos últimos minutos do treino, e agora há pouco o Fluminense explicou a minha informação, disse que o Marcelo sentiu dores novamente na coxa e, portanto, saiu do treino ontem, voltou, né, a um suave tratamento lá para recuperar essa condição em relação à coxa dele. Então, confirmado, Marcelo ontem não treinou até o final exatamente porque teve dores. Ou seja, não vamos ver o Marcelo em campo tão cedo, seja na lateral, seja no meio-campo. Meio-campistas: Alexander, André, Gabriel Pires, Martinelli, Ganso e Renato Augusto. Para que tá levando o Renato Augusto? Pergunto, hein, mano? Tá? Mas o André tá de volta, assim como o Diogo Barbosa. Os 2 estavam suspensos pelo 3º amarelo. E no ataque, Douglas Costa, Jean Lucumi, John Kennedy, Cauã Elias, Keno e Marquinhos. Não só por que ele tá levando o Renato Augusto, mas também Gabriel Pires e por que ele tá levando Douglas Costa para o ataque. Gente, é sobre isso, tá? É sobre isso. Mano Menezes vai para esse jogo, ainda não temos a escalação, né, certa, não tem uma informação sobre a escalação, mas ele deve ir com praticamente o mesmo time que perdeu para o Fortaleza. Ele deve ir, né? O provável é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa voltando à lateral. O Guga sai, estava improvisado ali. No meio, com a volta do André, Martinelli, Alexander e Ganso. Deve ter 4 no meio-campo dessa vez. E na frente, ele deve ir com Marquinhos e John Kennedy. Vamos lá, gente. O que eu considero inadmissível aí. Primeiro, para que ele está levando Gabriel Pires, Douglas Costa e Renato Augusto? Para quê? Não deu tempo do Mano ainda perceber que esses caras não podem, nesse momento, ser soluções para o Fluminense, ainda que seja no segundo tempo? De novo. E está faltando jogador na relação. Ele poderia estar levando aí, por exemplo, o Arthur para o meio-campo, para ser uma arma de velocidade para um segundo tempo. Né? Mas o Arthur jogou anteontem lá no Sub-20, arrebentou para variar, parece que deu 3 assistências, mas não serve para o Fluminense. Quem serve é o Renato Augusto. Quem serve é o Douglas Costa. O Matheus Reis, outro menino, de lado de campo, velocidade, atacante. Tipo esse aí que estão tentando contratar o Rigoni, só que muito melhor, e já está dentro do Fluminense, tem 18 anos, também não está relacionado. Não está, não serve. A base não serve para solucionar, nem nesse momento, no pior momento possível do Fluminense nos últimos anos. E vai com... Mano, você vai botar John Kennedy de titular? É sério? Não é possível, não é possível. Os torcedores do Fluminense hoje vão ter que encarar o Fluminense com John Kennedy novamente como titular. Eu me recuso a acreditar. Eu só vou acreditar quando sair a escalação, logo mais, às 7 da noite. Estarei aqui 10 minutos antes para a gente reagir. E vou pistolar, já estou avisando, né? A não ser que a gente se surpreenda. Porque o provável é que ele venha com John Kennedy de titular, tendo Cauã Elias à disposição, tendo Jean Lucumi, ainda que ele viesse sem centroavante, com Marquinhos e Jean Lucumi. Ainda que ele viesse com Marquinhos e Cauã Elias. John Kennedy, o pior jogador do Fluminense na temporada, na minha opinião, o pior jogador da Série A de todos os clubes nesse momento. O que justifica, o que respalda, o que sustenta essa escalação, Mano? Não tem pano não, meu amigo. Você está no 3º jogo, já deu tempo de ver tudinho, já deu tempo de entender quem é quem. Eu considero inadmissível o Fluminense entrar em campo hoje com o John Kennedy. Que ele queime a minha língua, faça 5 gols, eu vou ter que admitir aqui. Mas nada indica isso aí. Nada indica, logicamente, que isso possa acontecer. E não há nada que justifique Mano Menezes, de novo, levar para o jogo Gabriel Pires, Douglas Costa e Renato Augusto. E aquela carta branca? Tem ou não tem carta branca? Tá esperando o que acontecer? Tá esperando Thiago Silva começar a jogar? Thiago Silva agora, registrado no BID, está em condições de jogar pelo Fluminense. Não hoje à noite, mas para a próxima rodada. Tá esperando Thiago Silva? Tá esperando Rigoni? Tá esperando quem? Você acha que dá para perder mais 1, 2, 3 jogos, hein, mano? Não dá não, tá? Só para avisar. Mas vamos torcer, né, que a gente esteja errado e que os deuses do futebol, que o Gravatinha ajude o Fluminense essa noite em Criciúma.
Tá bom? Bota a sua opinião aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê 10 para as 7 ao vivo aqui. Até lá.